Fala, rapaziada, beleza? Professor Matheus aqui para mais uma aula, na verdade a segunda aqui do canal. Na aula passada a gente falou sobre o primeiro pilar que eu considero ser um pilar essencial para entender química, que é a energia. Se você não viu, recomendo muito que veja, porque os conceitos daquela aula a gente vai usar o tempo inteiro durante todo o curso. E hoje a gente vai falar do que para mim é o segundo pilar principal da química. Se você conseguir juntar esse pilar com o pilar da energia, você consegue aí, pelo menos, conseguir entender qualquer questão de ensino médio. Esse pilar é o átomo. A gente vai começar a falar o que é o átomo, entender o que é o átomo, que eu sei que muitos de vocês, pelo menos, já viram essa matéria de modelo atômico, só que agora a gente vai ver um pouco do nosso jeito. Ao invés de decorar um monte de modelo e decorar um monte de nome, a gente vai entender um pouco o que está por trás disso e quais são as possibilidades que a gente tem quando a gente sabe que o átomo existe. Primeiro, você é daquele tipo de pessoa que gosta de devagar na aula, olhar para cima, pensar em qualquer coisa que não seja ver a lousa? Ótimo, encarne esse espírito agora. Porque para entender essa matéria, a gente não pode ser muito cabeça fechada. O mundo atômico é uma loucura, até para quem estuda. A gente pode até entender, mas falar que é uma coisa normal, muitas vezes não dá nem para falar isso. Não dá nem para conceber uma coisa dessas. O mundo atômico, ele é estranho. Muito legal, muito interessante, mas muito estranho. Então a gente vai ter que manter muita cabeça aberta nessa aula, porque a gente vai ter que ser um pouco não convencional. A gente não vai ter que se preocupar muito com nome, ou escrever. Isso aqui vai ser mais uma aula de reflexão. E já que a gente está falando sobre divagação, vamos pensar em uma das divagações mais antigas da história da humanidade. Do que somos feitos? O que constitui a gente? Será que cada pessoa é única? Será que cada coisa no mundo é única? A minha constituição é completamente diferente da sua constituição? Ou da constituição de um objeto, como de um computador ou de uma mesa? Em essência, o que a gente está perguntando aqui é o seguinte. Essa pergunta muito antiga, ela incomoda por um motivo. Será que todos nós, e com todos nós eu digo pessoas, objetos e o universo em si, compartilhamos da mesma coisa em comum quando a gente pensa no que a gente é feito, no que a gente é composto? E lógico, se tem reflexão, se tem filosofia, tem Grécia Antiga, não tem como escapar. Essa pergunta incomodava muitos gregos. Vários vieram com muitas explicações para essa pergunta, várias tentativas de resposta, mas a resposta de um deles em específico vai chamar nossa atenção aqui. O Demócrito, um filósofo grego, ele deu o primeiro passo ainda na antiguidade para se entender o que era um átomo. Vamos tentar pensar como ele pensou. O exercício que o Demócrito falava era o seguinte: pense numa folha de papel, que nem essa aqui que está na tela. Pense que você rasgou ela na metade, beleza? Rasga de novo. E de novo. Para o Demócrito, esse processo não tem como ser infinito. Não tem como você ficar rasgando na metade cada pedaço que você consegue. Isso porque você vai chegar, em algum momento, num pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, que vai ser impossível de continuar rasgando na metade. Ou, em outras palavras, vai ser impossível de continuar dividindo. Nessa hora, a gente chegaria, se a gente chegasse realmente nesse ponto, na menor parte que constitui a folha de papel, na menor parte que constitui aquele objeto. E para o Demócrito, todas as coisas, inclusive pessoas, seres humanos, animais, seres vivos, objetos e universo, teriam essa possibilidade de se chegar na menor partícula, na menor parte que constitui aquela coisa. E para isso, para essa característica, Demócrito deu o nome de não divisibilidade, ou seja, coisas vai chegar num ponto em que essa partícula é não divisível, ou seja, eu não consigo mais dividir ela, não consigo mais rasgar no meio, não consigo mais quebrar, não consigo fazer mais nada. E para gerar um nome em cima disso, ele decidiu dar um nome em cima dessa característica. Não em grego é a, e dividir ou divisível é tomos. Então, essa partícula final não divisível seria átomos, ou do grego, que a gente depois, com a evolução da língua, chegou no português, átomo. Então, para o Demócrito, essa era a ideia de átomo.
a menor partícula de qualquer objeto em que não seria possível, além dela, dividir. Eu não consigo mais dividir a partir dela. Agora, se o átomo do ser humano é igual ao átomo da mesa, ou o átomo do computador, ou do papel que seja, para o Demócrito isso era outros 500. O que importa é que toda coisa consegue chegar nesse último nível de divisão. E por muito tempo, isso ficou só no nível da ideia. As pessoas discutiam tal, mas ninguém conseguia ver se isso é verdade. Porque é muito difícil. Não tem como você pegar uma pessoa e fazer um experimento para ver se ela realmente tem algum ponto final de divisão. Não tem como você rasgar uma pessoa no meio até dizer chega. Não tem como rasgar uma mesa no meio até dizer chega. Ou qualquer objeto de modo geral. Inclusive os que eu vejo e os que eu não vejo. Então, como era muito difícil de pensar no experimento ou pensar numa coisa para fazer, essa ideia continuou por isso mesmo, uma ideia. Mas depois de muitos séculos, muitos séculos, teve uma luz. Na verdade, a gente teve um experimento e uma ideia de um cara muito esperto. No século XVII, a química já estava se desenvolvendo bastante. Já tinha muita substância que era conhecida, e as pessoas já sabiam, né? Os cientistas da época já conheciam muitas propriedades. E uma substância famosa da época, né? Já se conhecia do gás hidrogênio, que era conhecido por ser inflamável e muito leve. Um cara que trabalhou muito com gases foi um britânico chamado John Dalton, que era extremamente produtivo. Era um cara que era conhecido por ficar muito tempo trabalhando no laboratório. Ele trabalhava com vários tipos de gases conhecidos na época. E com o tempo, ele começou a perceber que gases diferentes, mesmo com volumes iguais, tinham massas diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse 1 litro de gás hidrogênio e 1 litro de gás oxigênio, o gás oxigênio ia pesar mais do que 1 litro de gás hidrogênio, mesmo que os dois tivessem o mesmo volume. Ele falou, pô, se tudo é gás, né, em teoria, se for pensar bem simplesmente, era para tudo ter a mesma massa. Não era para uma coisa sempre ser mais pesada que a outra. Aí a pergunta que ele começa a se fazer é, pô, será que as diferenças que tem entre esses gases, né, entre essas substâncias, é um reflexo, ela vem por conta de alguma coisa que tem neles que a gente não consegue ver? Ou seja, essa explicação do porquê você tem diferentes propriedades como a massa, ela vem de uma coisa que a gente não consegue enxergar, mas está ali. E pensando nesses resultados de experimento das massas dos gases e outras coisas também, e juntando um pouco com as ideias do Demócrito, do conceito de átomo que o Demócrito trouxe, Dalton junta as peças e ele busca a primeira explicação para esse fenômeno de diferença de massa a nível atômico. A diferença das massas dos gases, hidrogênio e oxigênio, ou qualquer outro, vem da diferença entre os seus átomos. Ou seja, no Dalton, as diferenças entre o que eu conseguia ver de massa, né, por exemplo, uma balança, era um reflexo das diferenças dos átomos de oxigênio e hidrogênio. Com isso, Dalton, ele parece que dá um passo além, né? Parece que ele fez alguma coisa nova. Mas até esse ponto, meio que ele só falou o que o Demócrito já falava, que as coisas são feitas de átomos. Ele dá um passinho além, é verdade. Ele fala que tem coisas diferentes, tem átomos diferentes, que era uma coisa até que o Demócrito até já pensava. Mas se parasse por aí, ia parecer que o Dalton simplesmente copiou e colou o que o Demócrito falou. A diferença principal que o Dalton fez comparado com o Demócrito é que o Dalton conseguiu fornecer um jeito de pensar e entender o átomo. Então não era só mais no campo da ideia, ele conseguiu trazer conceitos e formular um modelo explicativo, ele conseguiu formular um jeito de pensar. E esse modelo vai se mostrar muito útil para muita coisa. E para entender por que ele é útil, nas próximas aulas principalmente, a gente tem que entender quais são as características principais do modelo de Dalton, do modelo atômico de Dalton. No Dalton, os átomos têm 3 características principais. O átomo é indivisível, o átomo é maciço e ele é indestrutível. Se você está aqui com dificuldade porque viu isso na aula e não entendeu, você simplesmente olhou isso e falou, tá, e daí? Isso quer dizer o quê? Então, em português bem simplificado,
O que significa ser indivisível, maciço e indestrutível? Indivisível. O átomo ele não pode ser dividido em partes menores. É uma coisa até que o Demócrito já tinha chegado do pensamento, né? Nas ideias dele. Maciço, o átomo é inteiro. Ele não precisa de nenhum buraco, nenhum orifício, ele não é oco, né? Inclusive, eu não escolhi esse fundo à toa. Para o Dalton, os átomos eram esferas, bolinhas. Bolinhas como se fosse de gude ou de sinuca. E terceiro, o que é ser indestrutível? Quer dizer que eu não posso sumir com ele do nada. Se ele é a coisa que compõe tudo naquela matéria, ele não pode simplesmente sumir. Você pode até ter alguma, por exemplo, a folha de papel, você consegue rasgar a folha, mas você não está sumindo com os átomos. Você está só, nas ideias do Demócrito, separando eles. Então, para o Dalton, o jeito que ele começa a pensar para explicar as coisas é até simples, mas bem eficiente. O átomo é uma bolinha indivisível, maciça e indestrutível. E na prática, o que isso quer dizer? Né? Qual é o principal efeito dessa ideia? Voltando agora para aquele experimento. Vamos supor de novo que você tem dois gases, que nem o Dalton fez. 1 litro de gás nitrogênio e 1 litro de gás hidrogênio. O gás nitrogênio, esse 1 litro de gás nitrogênio, ele pesa mais que 1 litro de gás hidrogênio. Ele é mais pesado, com o mesmo volume. E o que isso tem a ver com a ideia do Dalton? O que o Dalton pensou? Bem, se o que eu vejo nas massas, né, essa propriedade de pesar alguma coisa, ver a massa dela, é um reflexo do que acontece com os átomos, ou das características dos átomos, se o gás de nitrogênio é mais pesado, é porque os átomos que constituem ele são maiores e mais pesados do que os átomos de hidrogênio. O gás de nitrogênio não é mais pesado que o hidrogênio, e essa característica não é um reflexo das características dos átomos. Então, se o gás nitrogênio é mais pesado, isso quer dizer que os átomos que compõem ele, os átomos de nitrogênio, vão ser maiores e mais pesados do que os átomos de hidrogênio. E esse é o principal reflexo inicial dessa teoria. A gente consegue entender agora coisas, né, coisas básicas que a gente sente, né, usa os sentidos para conseguir entrar em interação, por exemplo, massa, e a gente consegue relacionar isso com características dos átomos. Esse foi o primeiro grande salto da ciência moderna. A descoberta do átomo abriu porta para muita coisa. Então, o que você precisa saber, sair daqui sabendo? O que você tem que levar dessa aula? A ideia de que essas coisas, todas as coisas, apresentam partes menores que constituem elas não é nova. Demócrito já falava isso de novo. Mas o primeiro que dá o primeiro grande salto moderno, né, é o John Dalton. De realmente pensar no átomo, não só como uma ideia, mas alguma coisa que a gente conseguiria trabalhar, num modelo, num jeito de se pensar. E o jeito de se pensar, no caso, o modelo, diz que os átomos são esferas, bolinhas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. É importante falar, e você provavelmente já sabe disso, se você está tendo essa matéria, que há outros modos de se pensar o átomo. Tem outros modelos atômicos, outros jeitos de se pensar o átomo. Mas o de Dalton, ele é o mais simples e bastante eficiente para muita coisa. E por causa disso é mais fácil de usar, na maioria das vezes. Então, enquanto a gente conseguir explicar as coisas com o modelo de Dalton, a gente vai explicar. Não tem por que complicar coisas se o que a gente está estudando não pede isso da gente. Se a gente consegue analisar as coisas com um modelo simples e consegue tirar resultados bons disso, vamos usar o modelo simples, que é mais fácil de entender. No momento que a gente não conseguir mais usar o modelo de Dalton para explicar as coisas de uma maneira adequada ou satisfatória, a gente vai ver outros modelos. E por que eu digo isso? Porque isso é muito importante. É importante levar isso para o resto do curso, para o resto das aulas. Um modelo ser mais simples não quer dizer que ele está errado, tá? E, na verdade, simplicidade é uma coisa que a gente quer agora. Ser mais simples não significa que ele explica menos. Quer dizer que ele tem menos fatores, ele tem menos coisas que estão em volta desse modelo. Mas isso não quer dizer que ele é inútil. Tem muita coisa que a gente consegue explicar usando o Dalton.
e a gente vai usar ele porque, de novo, o modelo simples é tudo que a gente quer nesse começo de estudo. Gente, essa aula fica por aqui. Se essa aula te ajudou, deixa aqui embaixo nos comentários o que você sentiu de dúvida, feedback positivo e negativo. Deixa a gente saber o que você está achando das aulas, até porque a gente está na aula 2 só, vai ter muita coisa pela frente ainda. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que tem dificuldade e me segue no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá eu posto conteúdo não só de química, como também de estudos e de como melhorar, como conseguir notas melhores, como conseguir aprender, principalmente conseguir aprender de um jeito mais eficiente, independente da escola. Afinal de contas, aprender coisas você vai fazer a vida inteira, então quanto melhor você ficar nisso, mais chances, mais coisas você vai conseguir ter. Essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter vindo, obrigado por essa força. E, como eu sempre digo, sem química não tem solução. Vejo vocês na aula 3. Até mais.